Olá, bem-vindo à metade do nosso curso, a competência 3, formatar um site utilizando recursos multimídia. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é multimídia. Multimídia, ele é um meio em que você vai ter várias formas de entregar informação. Então, por exemplo, vocês estão assistindo um vídeo, vocês estão vendo imagens, vocês estão lendo textos, vocês estão me ouvindo falar. Então, tudo isso daí são meios pelo qual eu tenho como passar a informação para vocês. E isso daí é multimídia, certo? Para a web, multimídia, ele é alguma coisa que não seja texto ou imagem. Você vai ter animações, você vai ter vídeo, você vai ter áudio. Então o áudio, apesar de ser apenas um meio, mas ele também entra no processo da denominação de multimídia para a web. Então, quando a gente está construindo uma página, pode haver feito do nosso site de exemplo, que é o nosso cantor fulano de tal, ele vai querer exibir videoclipe, ele vai querer entregar pedaços de música, que é para poder alimentar os fãs. Então, esses pedaços, essa multimídia que ele vai utilizar, ela tem que ser incorporada no nosso site. Primeiro, a gente precisa dos arquivos, os arquivos de vídeo, os arquivos de áudio. Eles também seguem as mesmas regras que a gente viu anteriormente. Mas ele tem algumas regras a mais. Por exemplo, não é qualquer tipo de arquivo de vídeo que vai ser exibido no navegador. A gente tem diversos arquivos de mídia e é bom que você conheça os tipos de arquivo de mídia para poder fazer a sua melhor escolha e também entender por que um não funciona adequadamente para o meio. Essa tabela que vocês estão vendo, ela tem o formato, ela tem o tipo de extensão e uma breve descrição sobre o arquivo de vídeo. Então essa tabela aí, ela é focada mais em vídeo. Você tem o MPEG, o MPEG, tá? AVI, WMV, QuickTime, Real Video, Flash, OGG, WebM e MPEG MP4. De todos, o melhor é o MP4. Ele é o formato que está sendo mais abraçado pelo meio. Por quê? Porque você tanto pode filmar em MP4, e aí você já tem um arquivo pronto que você já pode jogar na web, que ele vai ser aceito no navegador, como cada vez mais ele está se fortalecendo como um formato predominante. Mas ele não é único. Antigamente a gente utilizava muito AVI, só que a AVI não é um formato muito adequado. Um problema maior do AVI é que ele precisa ser baixado, o arquivo precisa ser baixado completamente para poder ser exibido. Quando o arquivo, o tipo de formato ele é criado sem essa necessidade, aí você pode utilizar da tecnologia de streaming. Então, à medida que ele vai recebendo, ele vai exibindo. E vai recebendo mais, ele vai armazenando e vai exibindo o vídeo. Isso aí é uma vantagem, tá? O MP4 ele é um formato que ele é estimulado pelo YouTube. Então é uma plataforma de vídeo gigante que ela estimula o uso do MP4. Mas existem outros formatos que foram adotados quando o HTML5 veio a público. Então, a definição do HTML5, ele utiliza outros tipos também. O WebM, que é um formato de vídeo criado para web, e o OGG, o Ogvorbs, que ele é um formato, ele é aberto, ele foi criado para ser difundido, para ser usado como padrão, mas ele não foi bem aceito pela indústria. Então, nesses casos, você precisa de um conversor. Você vai gravar utilizando sua câmera, utilizando seu celular, o vídeo, e então você precisa de um programa que faça a conversão para o formato adequado, que pode ser o OGG, pode ser o WebM ou pode ser o MP4. Para inserir o seu vídeo, você sobe junto com os arquivos o seu arquivo de vídeo, e no documento HTML que você quer que ele apareça, você coloca a tag vídeo. A tag vídeo ela possui alguns atributos. Como exemplo, eu coloquei aí a de largura e de altura, o width 8,
que eles vão definir, o primeiro ele vai definir a largura, o segundo ele vai definir o valor em pixels de exibição do vídeo, a altura do elemento de vídeo. E também um outro que é o autoplay. O autoplay ele não tem um valor, ele por si só ele já executa. Ele, na hora que a página HTML for exibida, ele vai começar a baixar o arquivo. Se esse arquivo for um dos três que eu falei para vocês anteriormente, então ele vai exibir automaticamente. Ele, na hora que liga, ele toca o vídeo. Tenha muito cuidado com isso, tenha muito cuidado com o vídeo que você está postando e também com a altura do volume do vídeo. Em determinadas situações ele pode ser bem conveniente, como no trabalho. Então é a melhor opção que você tem, a melhor forma que você tem, a forma mais educada que você pode utilizar é não deixar o autoplay, certo? Mas por alguma necessidade, por exemplo, no site do nosso cantor fulano de tal, ele quer realmente chamar a atenção. Então vamos ter um vídeo e esse vídeo ele vai tocar automaticamente. A tag vídeo ela pode ter um texto que, se o navegador for muito antigo, ele não for adaptado a HTML5, então ele vai exibir esse texto. Nesse caso aí, seu navegador não suporta a tag vídeo. E aí não tem jeito, a não ser que a pessoa atualize o seu navegador. E ele também vai ter a tag source, que ele vai ser a fonte do vídeo. Ele vai dizer aonde está o vídeo, o caminho, a URL do vídeo. Essa tag ela pode ter mais de uma dela. Por quê? Se o primeiro tipo de vídeo, no caso aí, vídeo.mp4, ele está usando o tipo vídeo/mp4, ele não funcionar, então ele tenta o OGG como segunda opção. Então, se o navegador da pessoa não tiver suporte a mp4, então ele pode tentar o segundo tipo, o OGG. Para áudios é a mesma coisa. No caso aí a gente tem de formato o OGG, que tem também a parte de áudio dele, e temos o MP3, que é um formato que todo mundo conhece de áudio compactado. E também temos um formato que não é muito aconselhável, mas se for muito pequeno, aí você pode usar, que é o Wave. O Wave, ele é como um MP3, só que ele não está compactado. Então, uma música de 3 minutos em MP3, ele pode ter 4 megas, em Wave ele pode ter 40 a 45 megas. Então, observe o tamanho. Então, não explore a banda do seu usuário. Sempre escolha arquivos pequenos para enviar. Observe aí que no nosso exemplo a gente tem a tag áudio, que ela é muito parecida com o vídeo, só que a gente agora tem controls. O controls, ele tanto serve para vídeo quanto serve para áudio. Ele vai adicionar controladores. O botão de play, o botão de pausa, o botão de avançar, o botão de recuar. E se eu quiser colocar um vídeo do YouTube, se eu quiser colocar não quiser gravar, eu não tenho, mas eu tenho, esse vídeo está no YouTube, como é que eu posso colocar na minha página? A gente vai usar a tag frame. Lembra que a gente viu isso logo no começo? O iframe ele vai puxar uma página de um outro lugar. Então, nesse caso, do sistema do YouTube. Então, observe aí no exemplo que eu estou... Observe aí no exemplo que eu estou vendo o site do YouTube e eu estou assistindo um vídeo. No endereço, na URL, lá em cima no navegador, está destacado um número, está destacado um identificador. A gente precisa esse identificador, ele vai diferenciar um vídeo de outro. Então, é através dessa URL que a gente vai acrescentar o nosso vídeo. A gente coloca lá a tag frame, define a largura e a altura, que também pode ser feita por CSS, é mais aconselhado que seja feito por CSS, e o atributo src, que é a fonte, o source, a fonte de onde é que vai vir o vídeo. Então a gente coloca essa URL. Bem, como eu disse, o tamanho, a altura e largura dos elementos, que podem ser definidos por esses atributos, eles devem ser colocados no CSS. Porque no CSS a gente pode trocar a hora que quiser. E no HTML fica complicada a mudança. Então, eu coloquei aí como exemplo para que você possa testar em casa.
mas não é aconselhável que você veja. Então, quando a gente vê e aprender CSS, aí esses atributos a gente não vai usar. E agora, o que eu vou mostrar? Como colocar controladores e o autoplay na tag do YouTube. Então, observe aí no nosso exemplo, no nosso slide, que a gente tem um endereço de uma URL de YouTube e ao final a gente vai acrescentar interrogação, autoplay igual a 1. Isso daí vai definir que o vídeo comece automaticamente. Um i comercial e controls igual a 1. Isso também habilita o controlador. Se você quiser só um ou só outro, basta interromper autoplay igual a 1 ou controls igual a 1, esquecendo o i comercial. Por hoje é só, a gente se encontra na próxima competência.